Agora a gente conversa com Igla Generoso, que é CEO de uma plataforma de educação online gratuita. Ele nos fala sobre a franca expansão do setor de tecnologia que está contratando em meio à pandemia. Igla, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Obrigado, tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês. Perfeito. E, Glá, a gente pode afirmar que o setor de tecnologia está contratando em meio à pandemia? Sim, com certeza. Hoje o setor de tecnologia tem mais de 10 mil vagas abertas em diferentes tecnologias. Claro que a gente sente aí alguns setores como, por exemplo, aviação, mobilidade, que estão realmente tendo um grande desafio, mas o varejo online e principalmente aí serviços financeiros tem dado um grande crescimento. Agora é interessante também como que está, né, a absorção desses profissionais no mercado. O profissional ele tem que ter um ponto de atenção que mudou muito, né? A característica do desenvolvedor de software mudou muito nos últimos anos, principalmente saindo da base teórica e indo para uma base muito prática. Então, você não precisa estar num emprego para construir projetos, você pode ir treinando à medida que você está estudando e quando você chega com uma base prática muito bem conceituada, você consegue, sem dúvida nenhuma, grandes oportunidades, sim. E, Glá, qual que é a expectativa para o setor, né? É uma expectativa realmente de crescimento? Vocês têm já algum dado? Nós temos acompanhado, né, nós temos diferentes clientes aí, principalmente no setor de varejo online e serviços financeiros. Há um crescimento, uma expectativa, porque hoje a empresa, para ela ser competitiva, ela precisa de automação e de automação ela precisa de tecnologia. Se ela quer dar mais conveniência para os clientes, ela precisa de tecnologia. Então, todas as condições de um negócio para ele crescer e acelerar, ele realmente precisa de desenvolvedores de software e tecnologistas, né? A gente não tem nenhuma pesquisa detalhada ainda no setor, ainda é muito jovem aí a pandemia, né? A gente tem aí inícios aqui no Brasil em março, mais efetivamente, do impacto no setor econômico, mas a gente sente que esses serviços vêm num crescimento acelerado. Claro, teve uma pequena avaliação aí em abril de como ficaria a situação, mas os projetos estão começando a sair e a grande oportunidade que a gente vê também é o trabalho global, né? Não só trabalhar para o Brasil, mas você consegue trabalhar para o mundo todo. Agora, você tem exemplo de alguns segmentos, né, que não usavam a tecnologia e com essa pandemia buscaram usar os recursos tecnológicos? A gente tem dois desafios aí que a gente vê bem gritantes no mercado nesse momento, né? Os pequenos e médios empreendedores que faziam atendimento de balcão não tinham ainda a sua presença online bem estruturada, e aí com a pandemia teve uma grande corrida dos setores aí, tanto para fazer parcerias com grandes empresas, como para desenvolver os seus próprios meios de venda online, e esse foi um grande ponto que a gente viu. E o outro ponto que a gente viu também foram o crescimento dos trabalhos freelancers, né? Em geral, muitas empresas começaram que não tinham capacidade para contratar profissionais nesse momento, começaram a contratar freelancers aí, principalmente empresas mais jovens, né? Perfeito. E Glá, a gente não imagina como o TI é importante em várias áreas, né? Tem a questão do telemarketing, tem até áreas jurídicas, né, de telecomunicações que precisam do trabalho de vocês. Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor. Legal, vamos falar um pouquinho talvez de telemarketing, né, que eu acho que é uma presença muito grande. Hoje já existem com essa pandemia também muitas empresas começaram a ter que olhar os seus gastos e otimizar os seus processos, então criou-se uma frente muito grande de automação dos processos que são muito recorrentes, né, atividades que os operadores de call center fazem muito na mão e são repetitivas. Essas atividades elas são passíveis de automação e de se entregar com mais eficiência, tipo atendimento telefônico automatizado, atendimento robotizado, então essas coisas são muito latentes, né? E a gente vê muito na automação e logística também, né? Então, desde o monitoramento até a forma como se é organizado os pacotes dentro dos estabelecimentos de storage, né, que a gente fala, para ficar mais fácil a organização, são todos automatizados, principalmente nas grandes empresas hoje, né? Olha lá, faz um paralelo, né, uma análise para o nosso ouvinte, telespectador. Qual que é a perspectiva para esse setor aí no pós-pandemia?
Então, pós-pandemia, a gente já sente que muitos projetos já estão saindo da gaveta, né? Muitas empresas já estão tirando. O que a gente fala é que o trabalho remoto ele vai cada vez mais se consolidar, né? Dentro das estruturas. Hoje, grandes empresas estão vendo que não precisam de grandes estruturas físicas para acomodar os seus colaboradores. E aí você tem, principalmente no desenvolvimento de software, você tem um trabalho mais eficiente, porque hoje ele tem muitas ferramentas que você consegue trabalhar em equipe de forma remota. Então, eu imagino que pequenas cidades podem ter grande vantagem nesse momento, sair das grandes capitais e trabalhar, e as pessoas trabalharem para grandes centros. Acho que é uma tendência que a gente tem verificado. A outra tendência é cada vez mais o trabalho global, porque, claro, vai chegar num limite, pode chegar num limite no Brasil de salarial e de capacidade financeira de pagamento, e aí onde que você ganha mais, que o trabalhador da tecnologia ganha mais? Ele pode ganhar em dólar, ele pode ganhar em euro. Então, o trabalho global, começar a olhar para as oportunidades também dos Estados Unidos e principalmente da Europa, são outras grandes vertentes aí que pós-pandemia vão gerar grandes oportunidades. Agora, outra pergunta interessante é como o gestor, né, ele se adapta a essa nova situação, né, porque ele era acostumado a ter seus colaboradores, né, próximos e agora tem a distância através do home office. Como esse gestor ele se torna eficaz no momento de mudanças como esse? O bacana na área de tecnologia é que a gente viu uma evolução ao longo do tempo. Então, você tem aí diferentes metodologias ágeis e metodologias ágeis que trazem o profissional para gerenciar de uma forma mais estruturada. Então, essa própria evolução já ajudou ele a se preparar. Muitas empresas também já trabalhavam, por exemplo, com trabalhadores remotos e com freelancer. Eu acho que isso já veio de uma preparação, né? Então, ficou bem simples. Mas metodologias ágeis, a gente fala em ferramentas, né? Isso são formas essenciais aí. E Glá, essa tecnologia tem ajudado, como você disse anteriormente, grandes empresas, né, que já estavam trabalhando de maneira remota, não só no home office, mas também em outros estilos de trabalho. Mas como a microempresa pode realmente, efetivamente, depois da pandemia, continuar com esse trabalho? Então, para a microempresa, o que a gente fala muito é se conecte aí a parceiros para você conseguir conectar grandes mercados. Então, você vê grandes varejistas desenvolvendo plataformas e essas plataformas dando aí voz e dando conexão com diferentes mercados no Brasil. Essa foi uma tendência que aconteceu, que a gente chama de marketplace, né? Você vender os seus produtos em marketplace. A segunda parte é conecte dentro da sua cidade, verifique quem já está colocando. Hoje você tem muitos pequenos padrões, né, para colocar empresas na internet. Então, vamos falar, por exemplo, ferramentas como o WordPress, ferramentas como o e-commerce. Você tem grandes ferramentas aí que são fáceis e são de um custo super acessível. Então, pequenas agências em cidades também dão esse suporte. Eu acho que esses dois pontos é muito importante. E não saia do online. Eu acho que discutir com outros empreendedores como que eles estão colocando o seu negócio e como que eles estão conseguindo vender e fazendo estratégias comerciais online é um ponto importante aí. Agora, é importante também perguntar a você qual que é o legado positivo que essa transformação, que essa pandemia que nós vivemos vai deixar, né, para o setor aí de tecnologia. A gente vê, quando a gente fala sobre o legado, a gente vê muita gente que acabou perdendo o emprego, né, movendo diária e se esforçando o dobro, né? Geralmente, quando você tem um desafio tão grande como esse, te exige muito mais dedicação nos estudos, e a gente aqui da Digital Innovation One, a gente tem sentido justamente essa grande movimentação. Muita gente de outras áreas indo para o mercado de TI. E o mercado de TI ele vai ter capacidade, sem dúvida nenhuma, de absorver grande parte dessa mão de obra que se esforce e que pratique. Então, a gente tem visto muito esse movimento. Então, a gente tem cases aqui para profissionais que antes eram taxistas, estudaram e conseguiram a oportunidade. Claro que a jornada em tecnologia não é algo de 2 meses, 3 meses, é uma jornada que você tem que ter bastante resiliência, 6 meses, 1 ano para estudar, para você conseguir uma oportunidade, mas eu acho que o principal legado, eu acho que vai ser um pouco desse, né? Pessoas que não eram da área, carreiras que podem aí desaparecer no futuro, já se preocupando nesse momento e se esforçando para conquistar uma oportunidade.
Então, Iglá, vamos resumir aqui, o importante é continuar sempre se atualizando, né? A pandemia trouxe para alguns pequenos empreendedores uma forma mais rápida de entrar nesse mundo da internet, da tecnologia, mas é importante começar, né? Se foi dessa forma, com uma pandemia, infelizmente, mas continuar, né? E aos poucos a gente pode ver que o e-commerce, que o marketplace é muito importante nesse momento e que isso possa continuar também pós a pandemia e também, quem sabe, desenvolver aplicativos. Isso pode ajudar muito nas vendas dessas empresas, né? Sem dúvida. A característica da tecnologia, a gente aprendeu que ela vai continuar evoluindo. Todos os anos, novos canais, novos formatos, novas tecnologias surgem. E a gente que é empresário, empreendedor, precisa estar conectado com essas novas tecnologias para conseguir estar sempre conectado nos canais, né? A gente fala, a gente mesmo como consumidor, a gente quer mais conveniência, quer pagar o preço mais barato e sempre receber tudo muito mais rápido. E do outro lado, do empreendedor, do empresário, que quer atender esse consumidor que é super exigente, né? Precisa estar alinhado a essas tecnologias para não perder o ritmo do negócio. Iglá, eu quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta terça-feira. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.